113. Viver em outro mundo. Capítulo 751. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado. Zawa estava atualmente sentado dentro do espaço junto com Laura e as meninas. Eles estavam fora da casa encarando uma pequena mesa organizada em um prado. Na mesa estava um pote de chá, e não muito longe deles estavam duas árvores da vida. Se não fosse pelos demônios e raça divina, então suas vidas teriam sido pacificamente lindas. No entanto, Zawai não estava de bom humor para aproveitar a vida. De fato, ele estava pensando muito na profecia dos elfos. Depois que ele voltou ao espaço, quanto mais ele refletia sobre a profecia, mais ele sentia que não era tão simples. Ele conseguiu entender que a escuridão e a luz se referiam aos demônios e à raça divina. Entretanto, os esqueletos e aço realmente se referiam aos mortos-vivos e os canhões mágicos. Zawai pensou que esse não era o caso. No final, Zawai foi deixado sem maneira de descobrir, então ele balançou sua cabeça e suspirou. Neste momento, Laura olhou para Zawai e disse: "Irmão Ai, não pense demais nisso. Certo, o pessoal na cidade margem superior já atingiu o 8º nível. Nós seguiremos o próximo passo do plano." Zawai foi tirado de seu estupor. Ele olhou para Laura e assentiu: "Sim, nós devemos prosseguir. Quem você acha que deveríamos atualizar para o 9º nível primeiro?" Laura pensou por um momento e disse: "Se eu fosse escolher, então deveria ser os elfos." Litsi e Megan concordaram com a ideia. Zawai olhou para as três e disse: "Por quê?" Laura explicou: "Os elfos são os melhores usando as esferas do relâmpago de sangue. Seus arqueiros com harpa podem mostrar seu poder melhor que as outras raças. E desde que a raça divina não estará atacando tão cedo, seria o momento oportuno para promover os elfos. Dessa maneira, quando a raça divina atacar, os elfos estariam prontos para recebê-los." Litsi e Megan assentiram. Então Litsi adicionou: "As armas que podemos usar contra a raça divina não são muitas. Nem precisa dizer, os canhões mágicos são melhores usados por nós humanos. Quanto às esferas do relâmpago de sangue, os homens-fera só podem jogar, o que não iria longe, e isso afetará seu poder. Os anões são parecidos, eles são mais adequados para lutas diretas. Por outro lado, os elfos são especialistas em ataques de longa distância, especialmente seus arqueiros com harpa. Atacar continuamente à distância enquanto cobra e recua não é algo que arqueiros comuns podem fazer." Zawai assentiu, então disse: "Tudo bem, então está resolvido. Nós vamos promover os elfos primeiro, eu vou lhes dar a poção para que eles possam ser promovidos o mais cedo possível." Certo, quando eu fui até os elfos, eu também disse à rainha para evitar de perturbar os anciãos supremos em sua cultivação. Existem muitos elfos do 9º nível, e muitos deles estão perto de romper para o nível Deus. Repasse essa instrução para os outros poderes também. Faça a todos os seus 9º níveis irem cultivar. Por outro lado, os 9º níveis que foram promovidos pelas poções precisam se preparar para lutar. Somente através da batalha que eles seriam capazes de se acostumar com sua força do 9º nível, e ganhar uma chance de entrar no nível Deus. Laura e as meninas assentiram. Havia atualmente muitos 9º níveis no continente. Contudo, a maioria deles foram promovidos usando o espaço de Zawai, não através de seu próprio esforço. Por causa disso, seria difícil para eles atingirem o nível Deus. Eles não têm a experiência do trabalho pesado de melhorar lentamente, então sua mentalidade ainda não conseguiu pegar o genuíno 9º nível. Se eles quisessem romper para o nível Deus, então haveria duas maneiras. Primeiro era usar a poção de nível Deus do espaço, e a outra era se adaptar completamente à sua força do 9º nível através de várias lutas. Neste momento, eles lentamente se acostumariam à sua força e começariam a ganhar progresso em se tornar nível Deus. No entanto, o último método não seria tão fácil. Zawai tinha alguma preferência em quais raças ele queria promover para nível Deus primeiro. Eles eram os elfos e os homens-peixe. Os homens-fera tinham levemente a mesma força numérica que os humanos, enquanto os anões eram inatamente fortes. Por causa disso, Zawai não estava muito ansioso em promover seus níveis. Os homens-fera, anões e humanos tinham uma fraqueza parecida,
Suas vidas eram muito curtas. Mas isso também veio com uma vantagem. Isso significa que as três raças achariam que seus cultivos eram mais rápidos comparado aos elfos e homens-peixe. O tempo de vida dos elfos e dos homens-peixe era muito maior comparado aos outros três. Isso lhes permitia acumular muitos nonos níveis entre gerações apesar da falta de velocidade de cultivação. Embora seus nonos níveis não fossem tão numerosos quanto os homens-fera, anões e humanos, seus especialistas ocupavam os melhores lugares em termos de experiência de cultivo. Isso fez as duas raças terem muitos nonos níveis que estavam perto de se tornar nível Deus. Por outro lugar, embora os homens-fera, anões e humanos tivessem muitos nonos níveis, eles não eram avançados o suficiente para se tornar nível Deus. Por causa disso, Zawa escolheu os elfos e os homens-peixe. Embora possa ser dito que o primeiro especialista de nível Deus genuíno no continente foi o Santo da Espada da Origem da Humanidade, não se deve esquecer que o Santo da Espada da Origem tem estado no pico do continente por muito tempo. Ao mesmo tempo, ele também tinha recebido os benefícios do espaço. Mesmo que ele não tivesse sido artificialmente promovido, ele ainda foi nutrido pela abundante energia do espaço, algo que faltava completamente no continente Ark. O Santo da Espada da Origem, embora fosse um genuíno nível Deus, teve a sorte de encontrar o espaço. Por outro lado, os elfos e homens-peixe não cultivaram no espaço, mas eles ainda tinham força comparável ao Santo da Espada da Origem. A esta altura, transformar muitas pessoas do continente em nono nível não era tão difícil para Zawai. O motivo pelo qual ele queria limitar o número de nonos níveis era porque ele não queria que eles pensassem que obter o nível era fácil demais. Coisas obtidas facilmente não serão vistas como valiosas. Além disso, ele não queria usar táticas de onda humana para lidar com os demônios e raça divina. Se eles usassem esse método, então ninguém seria deixado no continente depois de repelir os demônios e raça divina. Portanto, Zawai só pode fazer poções de nível Deus em massa neste ponto. Somente através de vários níveis Deus que o continente Ark teria qualificação para guerrear com os reinos divino e demoníaco. Depois de discutir o assunto com Laura e as meninas, Zawai saiu do espaço. Na sua mão estava um grande jarro contendo água da piscina de sangue. Esse jarro era para ser entregue aos elfos para que eles possam atingir o nono nível o mais rápido possível. Depois que Zawai chegou na cidade, ele imediatamente convocou os vários líderes para a mansão. O pessoal na cidade já estava acostumado aos aparecimentos e desaparecimentos de Zawai. Por causa disso, eles não ficaram descontentes com as convocações repentinas. Eles sabiam que Zawai estava ocupado, muito mais ocupado comparado a eles. Depois que o grupo chegou na sala de batalha, Zawai os fez sentar antes de dizer: agora vocês são especialistas do 8º nível. Enquanto vocês tomarem essa poção, então você atingiria o nono nível. Então Zawai fez um gesto na direção do jarro vermelho sangue na mesa, fazendo os olhos do grupo brilharem. Depois de olhar para suas expressões, Zawai continuou: eu sei que todos vocês querem atingir o nono nível. No entanto, você não pode pegar essa poção no momento. Após ouvir Zawai, o pessoal na sala não pode deixar de ofegar. Contudo, eles rapidamente entenderam o motivo. A raça divina faria seu movimento logo. Se todos eles fossem cultivar simultaneamente neste momento, então não haveria ninguém para defender quando o ataque vier. Por causa disso, o grupo imediatamente deu um aceno de concordância. Vendo que o grupo entendeu, Zawai sentiu alívio. Então ele disse: uma vez que vocês pegarem essa poção e se tornar nono nível, se tornar um especialista de nível Deus se tornaria muito mais difícil. Contar com essa poção para se tornar um nono nível tornará mais difícil para você se ajustar à própria força. Somente depois de várias batalhas que você começará a ver a estrada para o nível Deus. Todos vocês conseguem entender? O grupo assentiu. Se eles podem sentar nessa sala, então isso significa que eles não eram idiotas. Eles sabiam como era lento cultivar. Mesmo cultivar do 6º ao 7º nível era difícil. Não havia necessidade de dizer sobre o nono nível para o nível Deus. Então Zawai continuou: na situação atual, eu só posso fornecer poções de nono nível. Quando minha pesquisa das poções de nível Deus ficarem prontas, então eu vou prosseguir e ajudar vocês. Então o grupo riu levemente. Eles não acreditavam que Zawai pudesse pesquisar poções de nível Deus com tanta facilidade. Em suas mentes, isso era perto do impossível.
Zhao Ai não se importou com suas risadas, então ele disse: eu trouxe essa poção de 9º nível para fazer os elfos serem promovidos primeiro. O que todos vocês acham? O pessoal na sala olhou fixamente, então viraram suas cabeças para o belo, mas frio elfo. Assim que o elfo ouviu Zhao Ai, sua expressão não pode deixar de congelar. Depois de ver suas reações, Zhao Ai não esperou por eles perguntarem. Ele imediatamente disse: eu decidi dar as poções para os elfos primeiro porque eles são os mais eficientes em usar as esferas do relâmpago de sangue. Todos vocês devem saber sobre quão poderosas as esferas são. Arqueiros normais não são capazes de disparar essa esfera, somente os elfos são capazes. Uma vez que os elfos atingirem o 9º nível, então suas forças sofreriam um salto qualitativo, que suplementaria ainda mais as esferas do relâmpago de sangue. Mesmo quando enfrentar a raça divina, eles ainda seriam capazes de aguentar. Quando eles ouviram Zhao Ai, o grupo não pode deixar de pensar. Não demorou muito até todos concordarem. Nas mãos dos elfos, as esferas do relâmpago de sangue eram, de fato, extremamente letais. Se eles quisessem utilizar as esferas do relâmpago de sangue o máximo possível, então promover os elfos primeiro seria uma boa escolha. Viver em outro mundo. Capítulo 752. Se eles não tivessem batalhado com a raça divina, então os grupos podiam ter algo a dizer. Mas agora que eles tinham experiência, eles sabiam que Zhao Ai fez a escolha certa. Todos eles entenderam que escolher os elfos seria a melhor escolha quando se trata de resistir ao avanço da raça divina. Depois de ver que ninguém se opôs, Zhao Ai se virou para o líder elfo e disse: Noir, leve essa poção para seu acampamento. Atualize suas forças o mais rápido possível. Noir assentiu, então ele pegou o jarro de poção antes de fazer uma reverência a Zhao Ai e sair. Noir sabia que a coisa mais importante agora era fazer os elfos subirem para o 9º nível. Outras coisas são irrelevantes em comparação. Depois que Noir saiu da sala, Zhao Ai olhou para os outros e disse: depois que os elfos forem promovidos, os anões serão os próximos. Tendo os anões do 9º nível nos forneceria com mais diversidade no campo de batalha. Depois dos anões serão os homens fera e então os humanos depois disso. Não se preocupem, eu garanto a todos vocês que existe poções suficiente para todo mundo. O grupo assentiu, então Zhao Ai continuou: embora a raça divina ainda precise atacar, todos ainda precisam tomar cuidado, especialmente os anões. Nós vamos deixar vocês transformarem o terreno sob a cidade em um enorme campo de batalha. Bakir assentiu, então Zhao Ai virou sua cabeça para os representantes dos homens fera e disse: faça seus batedores montados investigarem as redondezas também. Nós não queremos que a raça divina saiba sobre nossa situação e decida fazer um ataque preventivo. Os homens fera assentiram. Então Zhao Ai olhou para o comandante humano e disse: vocês são os soldados de elite da humanidade. Antes de vocês atingirem o 9º nível, vocês podem manusear os canhões mágicos para mim. Você deve saber que os canhões mágicos têm uso limitado, o mesmo vale para os cristais. Então você precisa saber quando atirar. Atrás de você, existem 9º níveis trabalhando duro para recarregar os cristais. Eu quero que você descubra maneiras para usar os canhões mágicos da maneira mais eficiente possível. O comandante humano assentiu. Ele era alguém do Império Rosen. Então ele respeitava muito Zhao Ai. Ele sabia sobre o status de Zhao Ai no coração do Imperador Rosen. Depois de discutir essas coisas, Zhao Ai disse: se existir algo que você precisa, me diga, não precisa ser educado. Bakir, faça seus homens beberem menos álcool. Caso contrário, se você ficar bêbado, então eu pessoalmente vou bater em você. Bakir sorriu com vergonha e disse: o álcool do ancião é delicioso demais. O ancião pode ter certeza, nós vamos controlar nossa bebedeira no futuro. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para os homens fera e disse: irmãos homens fera, eu sei que vocês têm tomado gosto em comer vegetais verdes. Mas vocês não podem comer demais disso, ou então vocês ficarão fracos. Eu não vou parar de dar vegetais, mas vocês devem comer carne também, entendido? Os homens fera sorriam amargamente enquanto coçavam suas cabeças e assentiam. Zhao Ai não podia culpar esses homens fera. Vegetais verdes eram muito raros para eles. Antes de vir para a cidade, todos eles ansiavam comer algo. Agora, parece que esse pessoal tinha virado elfos,
exclusivamente comendo vegetais verdes todo dia, fazendo muitos soldados sofrerem com diarreia. Zhao Ai estava apenas dando um aviso. Depois de cuidar de todos os assuntos, Zhao Ai concluiu: tudo bem, todos vocês podem voltar, os assuntos de hoje acabam aqui. Certifique-se de espalhar nossa decisão. União é muito importante para nós. O grupo assentiu antes de se levantarem e partirem. Zhao Ai soltou um longo suspiro e então sentou na cadeira. Shui ficou do lado de Zhao Ai e disse: jovem mestre, enviar os batedores homens-fera realmente será útil. Zhao Ai suspirou e disse: não realmente, mas você deve pensar sobre equilíbrio. Apenas depois que os homens-fera atingem o 9º nível que eles podem mostrar sua força. Se nós não fizermos eles fazerem algo, eles podem pensar que não são úteis. Isso não seria bom para sua moral. Nós precisamos manter eles satisfeitos antes de atingirem o 9º nível e mostrar sua utilidade. Shui assentiu e não falou mais. Ele entendeu em primeira mão quão ocupado Zhao Ai estava. Ele não só precisou pensar sobre os demônios e a raça divina, ele precisava manter o equilíbrio em todas as raças também. Isso iria garantir que o continente continuasse em paz. Isso não era um assunto fácil. Zhao Ai virou sua cabeça para Shui e disse: os bois raivosos mortos, eles foram entregues para os homens-fera. Na batalha anterior, Zhao Ai liberou grande quantidade de bois raivosos para lidar com a cavalaria pesada da raça divina. Isso causou enormes perdas que enumeravam em centenas de milhares. Zhao Ai não transformou esses bois raivosos em mortos-vivos. Ao invés disso, ele os deu para os homens-fera processá-los. Embora a carne do boi raivoso não pudesse se comparar às poções, eles ainda podem melhorar a força e defesa daqueles que a comem. Além disso, suas peles também podem ser transformadas em armadura de couro, fornecendo defesa adicional. Ao mesmo tempo, seus ossos podem se tornar armas de longa distância para os homens-fera. Os ossos não só eram duros, eles eram muito pesados também. Nas mãos dos homens-fera, eles definitivamente virariam grandes armas. Alguém poderia dizer que quando se trata de usar ferro para fazer armas e armadura, os anões estariam no topo. Por outro lado, quando se trata de armadura de couro, os anões eram realmente inferiores aos homens-fera. Quase todo homem-fera usa armadura de couro, e todas eram feitas de pele de besta. A armadura de couro feita pelos homens-fera não só tinha defesa forte, eles eram confortáveis de se usar também. Shui assentiu e disse: jovem mestre pode ficar tranquilo, foi entregue ao rei besta. Ele definitivamente seria capaz de processá-las apropriadamente. Zhao Ai assentiu: entregue algumas esferas do relâmpago de sangue ao rei besta também. Faça-os criar armas que possam lançar essas esferas a uma longa distância. Dessa maneira, nós podemos fornecer mais esferas do relâmpago de sangue aos homens-fera. Shui assentiu. Ele sabia que Zhao Ai diria esses assuntos para Laura. O único motivo dela estar dizendo sobre isso era porque Zhao Ai precisava de ajuda. Se Zhao Ai esquecesse sobre isso, então Shui poderia lembrar ele. Neste momento, Berri olhou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, você deve ajudar os anões a desenvolver esses tipos de armas também. As capacidades a longa distância dos anões é muito fraca. Zhao Ai assentiu, ele estava ciente deste assunto. Ele sempre quis que os anões fossem capazes de usar com eficiência as esferas do relâmpago de sangue, só que ele não conseguiu pensar em nada. Ele pensou por um tempo, ele realmente não conseguiu pensar em algum material que fosse capaz de realizar isso. Então ele não pode deixar de parar seus pensamentos e se virou para Shui. Shui, depois de voltar, diga ao patriarca Bili sobre essa situação, faça-os tentar encontrar uma solução. Certo, diga a eles que as esferas do relâmpago de sangue são estáveis, eles não conseguem aguentar fortes impactos e vibrações. Shui assentiu, então Zhao Ai olhou para o céu fora da mansão do Lorde da cidade antes de retornarem ao espaço. Depois de chegar, Shui imediatamente fez as coisas que ele precisava fazer. Ao mesmo tempo, Berri e Zhao Ai foram dar uma olhada na máquina de processamento. Então eles retornaram para casa. Em menos de 2 dias, o pequeno pagode terminaria sua atualização. Zhao Ai não sabia o que aconteceria depois que o pequeno pagode fosse atualizado, mas ele tinha certeza de que não seria fraco. Neste ponto, os materiais para poção no espaço podem ser produzidos rápido o suficiente para fazer poções de nível Deus sem parar. Quando essas poções forem feitas,
Zhao Ai faria Shun usá-la primeiro. Depois que Shun atingir o nível Deus, Zhao Ai então prosseguiria a promover os outros. Zhao Ai agora esperava que os materiais nos 10 cenários mágicos virassem produtos o mais cedo possível. Quando isso acontecer, Zhao Ai seria capaz de trazer muitos especialistas de nível Deus. Enquanto eles tiverem um exército de nível Deus, então mesmo se o continente Ark não puder expulsar os demônios e a raça divina, eles ainda podiam conseguir defender o continente Ark sem nenhum problema. Enquanto estava sentado dentro do espaço, Zhao Ai ligou o monitor, olhando para os demônios e a raça divina. As duas partes também estavam ocupadas fazendo suas tendas e cidades. A raça divina tinha transformado as cidades do Império Radiante em tendas militares. Canhões mágicos foram colocados nas muralhas das cidades. Patrulhas até podiam ser vistas de tempos em tempos. Neste momento, Laura e as meninas entraram. Eles acabaram de cuidar dos assuntos de Zhao Ai. No momento, aqueles que estavam extremamente feridos e incapacitados foram enviados embora. Fazer esse pessoal retornar para o continente também causaria um enorme impacto. Os vários grupos tinham despachado sua elite, mas eles ainda foram pressionados a defender contra a raça divina e foram feridos a este nível. Se Zhao Ai não estivesse presente, então eles não poderiam ter sobrevivido. As pessoas no continente estavam agora olhando para a raça divina com horror, mas Zhao Ai não se importou. Os demônios e a raça divina eram verdadeiramente horríveis. No entanto, as pessoas no continente Ark nunca perceberam essa extensão. Zhao Ai também não queria que eles tivessem quaisquer equívocos. Esse equívoco era sobre as capacidades de Zhao Ai. Desde que ele podia bloquear a raça divina e os demônios quase sozinho, as pessoas podem pensar que a ameaça não era grande coisa. Se Zhao Ai não lhes mostrasse, então eles podem não saber quão forte Zhao Ai era. Agora que os soldados feridos haviam retornado, eles eram capazes de dizer aos outros sobre quão feroz Zhao Ai era. Zhao Ai tinha mostrado força capaz de derrubar qualquer império e raça no continente Ark. Esse tipo de força era simplesmente inimaginável no passado. Ao mesmo tempo, desde que os soldados feridos não eram muitos, seus testemunhos não levantariam muita perturbação no continente Ark. Zhao Ai não estava com humor para prestar atenção em nada disso agora. Porque houve uma mudança no lado dos demônios. Seu exército agora tinha atingido 20 milhões. Além disso, seus especialistas de nível Deus enumeravam em 30 mil. E desde que eles não tiveram espaço bastante como a raça divina, eles agora estavam avidamente visando a cidade Sol Nascente. Viver em outro mundo. Capítulo 753. Zhao Ai estava atualmente parado na muralha da cidade Sol Nascente, ouvindo o relatório de Besmir. Besmir não estava fazendo algo na cidade agora. Atualmente, fora da cidade estava uma enorme área subterrânea escavada pelos anões. Túneis para recuar também haviam sido cavados para facilitar o escape se as coisas dessem errado. Naturalmente, Zhao Ai não foi mesquinho quando se trata da cidade Sol Nascente. Neste ponto, todas as tropas da cidade, quer sejam humanos ou não, tinham se tornado especialistas do 9º nível. Mesmo os homens fera-elefante haviam virado 9º níveis. Afinal, Zhao Ai cuidou desta cidade muito antes comparado à cidade margem superior. Durante o começo da promoção em larga escala de Zhao Ai, ele também cuidou de priorizar o pessoal da cidade Sol Nascente. Isso era porque os demônios eram a maior ameaça neste momento, e a cidade Sol Nascente era a linha de frente da batalha. Portanto, Zhao Ai colocou grande importância nos defensores. E Besmir não o desapontou. As preparações na cidade Sol Nascente eram mais desenvolvidas comparado à cidade margem superior. Isso deixou Zhao Ai satisfeito com o resultado. Depois que Besmir transmitiu seu relatório e vendo a expressão satisfeita de Zhao Ai, ele relaxou seu coração quando disse: Senhor, você veio apenas para inspecionar a defesa. Zhao Ai sorriu amargamente antes de balançar sua cabeça e dizer: Não apenas isso, eu vim aqui desta vez principalmente por causa do desenvolvimento da cidade demoníaca. Parece que os demônios farão seu movimento logo. Após ouvir Zhao Ai, Besmir olhou fixamente. Então sua expressão mudou e disse: Se o senhor está aqui, então e a cidade margem superior? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Atualmente, a raça divina não está fazendo nenhum barulho. Eles parecem estar esperando por reforços. Por outro lado, o exército demoníaco agora ultrapassou 20 milhões.
Com o aumento das tropas na cidade demoníaca, eu acredito que eles farão seu ataque logo. Besmir franziu as sobrancelhas e disse, com a força atual dos demônios, nós não seríamos capazes de parar eles confiando apenas na cidade Sol Nascente. A linha defensiva atrás de nós já foi organizada. Entretanto, muitas pessoas não foram promovidas. Eles ainda não são adequados para lutar com os demônios. Zhao Ai concordou. Isso é verdadeiramente difícil de lidar. No entanto, a coisa que nós precisamos fazer agora é atrasar o inimigo o máximo possível, permitindo mais tempo para a montanha Akikra se preparar. Assim que nossa fortaleza na montanha Akikra terminar suas preparações, então nós teríamos um local apropriado para emboscar os exércitos da raça divina e dos demônios. Besmir assentiu e disse, tudo bem, eu entendo. Nós certamente atrasaremos o inimigo. Contudo, eu temo que também significa que nós perderemos muitos canhões mágicos, cristais, e esferas do relâmpago de sangue. Zhao Ai assentiu, fique tranquilo, eu vou fornecer suprimentos suficiente. Se a cidade margem superior for atacada, eu tenho medo que não estarei aqui para apoiar você. Quando essa hora chegar, eu vou precisar da sua ajuda para promover os níveis das outras cidades, os fornecendo com força para lidar com os demônios. Besmir assentiu e disse, Senhor, tenha certeza, nós definitivamente seremos capazes de parar a raça demoníaca. Zhao Ai assentiu, eu vou deixar alguns mortos-vivos de nível Deus também. No entanto, seria impossível para esses mortos-vivos vencerem contra os demônios. Então você ainda precisa ter cuidado. Enquanto a raça divina não atacar a cidade margem superior, então eu definitivamente virei e ajudarei você. Porém, se a cidade margem superior estiver sob ataque, então eu terei que deixar tudo aqui em suas mãos. Besmir deu um aceno firme quando sentiu o peso aumentar em seus ombros, mas ele ainda estava muito feliz. Besmir não sabia quem Zhao Ai realmente era antes de encontrá-lo. Neste momento, ele só ouviu que Zhao Ai era muito arrogante e tinha temperamento curto. Mas agora que eles haviam se encontrado muitas vezes, ele sabia que Zhao Ai era na verdade uma pessoa altruísta. Ele estava correndo por todo o continente Ark, entregando todos os seus produtos para apoio enquanto liderava as linhas de frente ao mesmo tempo. Foi ao ponto em que Besmir começou a ver Zhao Ai como seu ídolo, o único que ele admirou. Por causa disso, quando Zhao Ai lhe deu essa pesada tarefa, ele não pôde deixar de sentir muita felicidade. Ao mesmo tempo, ele também pode sentir a pressão. Ele estava com medo de desapontar Zhao Ai se ele falhasse. Vendo a expressão tensa de Besmir, Zhao Ai sorriu levemente e disse, está tudo bem, não precisa ficar nervoso. Na verdade, a montanha Akikra está quase pronta, você apenas precisa impedi-los por pouco tempo. Os demônios podem facilmente derrotar nosso pessoal, então o que precisamos fazer agora é manter nosso pessoal seguro. Aqueles que lutaram contra os demônios antes serão grandes armas ao lidar com os demônios no futuro. Você é um general. Então você deve saber sobre a diferença entre veteranos e recrutas. O que precisamos nesta guerra são de veteranos. Certifique-se de preservá-los o máximo possível. Entendido? Besmir olhou fixamente. Ele realmente queria usar a cidade Sol Nascente para parar os demônios. De qualquer forma, ele até estava preparado para lutar até o final apenas para parar o avanço dos demônios. Zhao Ai deu um tapinha no ombro de Besmir e disse, você pode fazer isso. Eu serei honesta com você, muitas pessoas no continente não estão levando os demônios e a raça divina a sério. Eu posso bloquear eles por conta própria, contudo, isso não faria sua mentalidade atual mudar. Então a única coisa que eu posso fazer agora é depender dos soldados da linha de frente. Ao mesmo tempo, eu também posso usar essa oportunidade para reunir mais mortos-vivos, mas somente os inimigos. Eu não farei isso com meus aliados, por causa disso. Eu preciso de cada soldado no campo de batalha. Eu preciso de pessoas como você. Os olhos de Besmir ficaram úmidos. Ele era apenas um soldado, então ele não sabia muito sobre os assuntos complicados do continente Ark. No entanto, vendo Zhao Ai expressando sua queixa, ele não pode deixar de ficar ressentido com o pessoal do continente Ark. Ao mesmo tempo, ele também foi comovido pela declaração de Zhao Ai. A voz de Besmir quase tremulou quando ele respondeu, Senhor, o que faremos? Nós estamos usando nossas vidas para proteger o continente, mas a população parece levar isso com leveza. Nós realmente somos importantes?
Zhao Ai olhou direto nos olhos de Besmir e disse: Besmir, não precisa duvidar. Quem é você? Um soldado. O que os soldados fazem? Eles protegem casas e defendem o país. Essa é sua principal responsabilidade. Isso em si é uma evidência de quão importante seu pessoal é. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos não podem fazer isso. Nós estamos resistindo contra os demônios e a raça divina porque queremos que nossas crianças tenham uma boa vida no futuro. Nós não seremos escravos da raça divina e nem morremos para os demônios. Entendido? Besmir fez um esforço para limpar a lágrima de seu olho. Ele assentiu e disse: Sim, senhor, eu entendo. Zhao Ai assentiu. Então ele disse: Besmir, sua família, onde eles estão agora? Eu vou enviá-los para as Terras Negras, certificando que eles estejam seguros de sofrerem danos. Quando ele ouviu Zhao Ai, Besmir não podia deixar de ficar animado. Ele podia entender o que Zhao Ai queria dizer. Zhao Ai queria recrutá-lo para o seu lado. Então ele imediatamente disse a Zhao Ai seu endereço. Zhao Ai assentiu e disse: Os demônios ainda vão atacar, mas você ainda precisa estar preparado. Eu vou voltar e lidar com algumas coisas primeiro. Quando os demônios vierem, eu vou retornar. Besmir assentiu, então Zhao Ai se virou para partir. Logo, Zhao Ai fez Shui pegar a família de Besmir e os enviou para as Terras Negras. Essa ação era igual a ter Besmir como seu próprio pessoal. Zhao Ai já havia descoberto o talento de Besmir em comandar. Ele precisava de pessoas talentosas agora, então ele deu um tratamento especial a Besmir. Litsi e as meninas estavam prestando atenção aos demônios. Pode ser dito que os demônios estavam mais preparados que a raça divina quando se trata de fazer seu movimento. Eles já tinham estocado quantidades massivas de suprimentos militares na cidade demoníaca. Além disso, sua logística não era lenta também. Litsi estava atualmente franzindo a testa enquanto observava os demônios. Ela nem mesmo conseguiu notar Zhao Ai. Vendo Litsi tão séria, Zhao Ai não pode deixar de sorrir e dizer: O que aconteceu? Os demônios são realmente tão difíceis de lidar? Litsi recobrou. Então ela olhou para Zhao Ai e disse: Muito difícil. Irmão mais velho Ai, como você pode ver, eles estão bastante acostumados a essas coisas. Embora eles estejam em seu território, eles não têm nenhum ponto de relaxamento. Mais importante, sua coordenação é muito fluida. A composição de seu exército pode lidar com qualquer coisa jogada neles. Portanto, não seria estranho para os demônios serem tão formidáveis. Não se preocupe demais com isso. Pense sobre que possibilidades neste momento seriam úteis. Apenas espere pela batalha real e então forme conclusões. Certifique-se de conservar sua energia. Nós ainda temos a raça divina para prestar atenção. Você pode deixar os assuntos aqui para Besmir cuidar. Litsi balançou sua cabeça e disse: Eu apenas quero ver como os demônios conduzem suas preparações para a guerra. No entanto, eu ainda não pensei numa boa maneira de lidar com eles. Esqueça, eu vou apenas mudar minha atenção para a raça divina. Eu temo que seus reforços cheguem nos próximos dias. Parece que nós teremos que lutar em duas frentes. Irmão mais velho Ai, nós estamos preparados para isso. Zhao Ai forçou um sorriso. Nós já fizemos tudo o que podíamos fazer. A raça divina parece estar ansiosa enquanto os demônios querem ir com calma. Eu ainda posso lidar com a raça divina, mas nós só podemos atrasar os demônios. Em todo caso, enquanto a montanha Akikra completa suas preparações, nós podemos apenas continuar lentamente o recuo e entregar o Império Buda ao inimigo. Eu não acredito que os demônios e a raça divina entrariam em um acordo para dividir o Império ao meio. Viver em outro mundo. Capítulo 754. Neste momento no campo de gelo do Polo Norte. O campo de gelo não estava tão congelado como antes. Afinal, a fonte de gelo foi levada embora. No entanto, devido à sua relação com o Sol, o campo de gelo ainda era um dos locais mais frios do continente Ark. Depois que Zhao Ai adquiriu Beelzebub, ele não foi explorar mais o local. Isso era porque o principal propósito de Zhao Ai naquele momento era recuperar a lança do Deus Besta. Então quando ele encontrou a lança, ele imediatamente não pensou mais no campo de gelo do Polo Norte. Para ser honesto, nada realmente aconteceu dentro do campo de gelo. Mas agora, era diferente. Apenas quando Zhao Ai estava tendo uma dor de cabeça sobre os demônios e a raça divina, uma mudança desconhecida de repente aconteceu no campo de gelo.
No campo de gelo, não importa dia ou noite, a paisagem sempre foi branco. Uma pessoa quase não podia ver qualquer outra cor exceto branco. Agora, esse branco foi contaminado por um pequeno ponto preto. Mas mesmo se fosse apenas um ponto preto, sua área ainda era muito grande. O ponto era uma névoa negra de mais de 1000 metros de diâmetro. No campo de gelo branco, essa mancha preta parecia com uma mancha de tinta em uma folha de papel. Essa mudança aconteceu sem ninguém notar. Se Zhao Ai descobrisse esse ponto preto, então ele seria capaz de calcular que isso apareceu no momento em que a árvore da vida dos elfos começou a murchar. No entanto, Zhao Ai não teve tempo para prestar atenção no campo de gelo. Os demônios e a raça divina já estavam dando a ele dores de cabeça. Ele não estava tão relaxado para mudar seu olhar para o estéril campo de gelo. Com o passar do tempo, a névoa negra se tornou cada vez mais espessa conforme a área aumentava. Depois de ocupar quase 10.000 metros de diâmetro, o centro da névoa negra já era tão negra quanto tinta. Então dentro daquela névoa negra como tinta, fumaça branca começou a berrar. Mas essa fumaça branca não era nada normal. Ela pode na verdade corroer tudo que toca. Essa fumaça corrosiva apareceu cada vez mais. Mas essa névoa negra não era nada mais que uma tela. 2 dias depois, um buraco circular negro foi corroído pela fumaça branca. Então do buraco, mais e mais névoa negra começou a aparecer, tornando o ponto preto existente cada vez maior. Então de repente, uma mão óssea se estendeu daquele buraco redondo antes de um esqueleto sair. Ele era totalmente branco com uma cabeça careca deslizante. Ele começou a olhar ao redor do local intrigado enquanto aleatoriamente caminhava em volta. Pouco depois que o esqueleto saiu, outro esqueleto apareceu. Esse esqueleto fez a mesma ação que o primeiro. Então o terceiro esqueleto veio. Cada vez mais esqueletos apareceram daquele buraco e começaram a caminhar em todas as direções. Pode parecer que eles não estavam fazendo nada, mas de fato, eles estavam realmente abanando a área ao redor do buraco negro. Depois que um número incontável de esqueletos apareceu, uma garra óssea gigante subitamente saiu do buraco, tornando-o maior no processo. Então uma besta mágica enorme apareceu. Essa besta parecia uma versão esquelética sem asa do dragão do reino demoníaco. Era realmente menor que um dragão e até tinha alguns ossos faltando. O dragão esquelético parecia que tinha sido devastado pela batalha. Depois que esse dragão morto-vivo saiu do buraco, ele imediatamente soltou um longo rugido. Embora fosse apenas um esqueleto, o rugido que ele soltou era muito alto. Com esse rugido, os mortos-vivos próximos começaram a se agrupar antes de ficarem parados. Parece que os mortos-vivos estavam ouvindo as ordens deste dragão morto-vivo. Quando o rugido se espalhou, os esqueletos em todas as direções continuaram andando lentamente deixando a névoa negra e caminhando cada vez mais além. Depois que a besta morta-viva apareceu, mais mortos-vivos começaram a aparecer do buraco. Então depois de um momento, um zumbi com cabelo verde começou a subir. Depois que esses zumbis de cabelo verde saíram, zumbis de cabelo azul começaram a aparecer. Então atrás daqueles zumbis estava uma quantidade incontável de criaturas das trevas. Essas criaturas fizeram o mesmo que os esqueletos antes deles, olhando ao redor antes de continuar a caminhar. Neste momento, Zhao Ai estava atualmente preocupado com os demônios. Os demônios ainda estavam acampando dentro da cidade demoníaca. Isso deixou Zhao Ai bastante impaciente. Além disso, os demônios também começaram a enviar batedores. Zhao Ai sempre esteve pensando sobre os demônios. E agora que eles haviam começado a enviar batedores, Zhao Ai começou a se preocupar. Para outra parte enviar batedores, então isso significa que eles já estavam preparados para atacar. Ontem, Zhao Ai e os outros tinham descoberto que os demônios aumentaram na cidade demoníaca, e agora que eles tinham enviado batedores, então parece que os demônios decidiram fazer seu movimento. Depois de olhar para os batedores, Zhao Ai soltou um suspiro antes de se virar para Li Zi e dizer: Li Zi, nós devemos enviar alguns elfos para lidar com esses demônios batedores. Li Zi olhou para os demônios batedores e então disse: Irmão mais velho Ai, para ser honesta, lidar com aqueles batedores seria uma boa ideia. No entanto, você também precisa pensar que os demônios são bastante restritos em seus métodos. Esses batedores devem ter seus próprios métodos. E mesmo se eliminarmos eles, então isso definitivamente atrairá a atenção dos demônios. Zhao Ai assentiu,
Mas ele respondeu, nós ainda precisamos enviar os elfos para lidar com eles. De qualquer forma, eles ainda vão atacar. Se não fizermos um movimento, os demônios podem pensar que nós estamos com medo. Elimine esses batedores. Vamos ver como os demônios respondem. Litsi hesitou por um momento, mas ela ainda transmitiu as ordens sem dizer nada. Embora o pessoal da Cidade do Sol Nascente não tivesse medo de enfrentar os demônios, eles ainda não enviaram batedores para fora. A ordem repentina de Zhao-Ai deixou eles surpresos. No entanto, Besmir imediatamente obedeceu à ordem de Zhao-Ai. Ele acreditava que deveria haver um motivo para Zhao-Ai fazer isso. O entendimento de Zhao-Ai sobre os demônios e seus métodos eram muito mais fortes comparado a ele. Portanto, ele não disse nada sobre a ordem e rapidamente despachou alguns elfos para lidar com os batedores inimigos. Zhao-Ai olhou para os movimentos dos elfos pelo monitor. Os elfos na Cidade do Sol Nascente já tinham chegado ao 9º nível. Além disso, eles também foram fornecidos com muitas esferas do relâmpago de sangue. Uma pessoa pode dizer que esse movimento foi feito para examinar quão poderoso as esferas poderiam ser nas mãos dos elfos do 9º nível. Logo, Zhao-Ai viu o grupo de elfos em 100 pessoas por esquadrão. Todos eles estavam avançando na direção das forças da raça demoníaca. Esses elfos eram as elites da raça élfica. E agora que eles foram fornecidos com esferas do relâmpago de sangue, pode-se dizer que eles agora eram a unidade mais forte do continente Ark. Se eles não pudessem derrotar esses demônios, então o investimento de Zhao-Ai seria desperdiçado. Entretanto, os elfos não desapontaram Zhao-Ai. Depois que os elfos partiram, não demorou muito até eles encontrarem os batedores da raça demoníaca. Deve-se saber que os batedores tinham os soldados mais versáteis em um exército. Naturalmente, isso também se aplica à raça demoníaca. Seus batedores eram alguns das forças de elite de seus respectivos exércitos. Mas depois de vir ao continente Ark, esses demônios batedores ainda estavam para enfrentar os elfos. Isso os fez desprezar o exército se aproximando. Naturalmente, os elfos não foram educados, pois eles imediatamente atiraram algumas esferas de pedra. Eles não usaram suas esferas do relâmpago de sangue ainda, eles queriam ver as capacidades desses demônios primeiro. Finalmente, as esferas de pedra tinham revelado quão formidáveis os demônios eram. Deve-se saber que esses demônios não estavam no 8º ou 9º nível, eles nem estavam em um alto nível. Portanto, as esferas de pedra deveriam ser o suficiente para lhes causar alguns danos. Porém, os fatos haviam mostrado que as esferas de pedra dos elfos eram incapazes de danificar esses demônios. Isso significa que sem as esferas do relâmpago de sangue, os elfos seriam inúteis no campo de batalha. Se esse fosse o caso, os elfos apenas lidariam com os demônios enquanto estavam no meio do ar. As águias de sangue eram muito mais rápidas que os demônios, então os elfos não estavam preocupados em serem pegos. Neste momento, os elfos de repente decidiram atirar suas esferas do relâmpago de sangue. Deve-se saber que as esferas do relâmpago de sangue de Zhao-Ai eram bastante letais. Uma esfera do relâmpago de sangue foi capaz de causar ferimentos em um círculo de 20 metros dentro da equipe opositora. E com múltiplos deles atirando ao mesmo tempo, isso causaria uma reação em cadeia que permitiu às esferas se tornassem muito mais letal que antes. Disparar em montarias era a melhor maneira de utilizar os elfos. As tropas de batedores que os demônios enviaram não eram grandes. Mas depois de ver que os elfos eram incapazes de lhes causar dano usando suas esferas de pedra, os demônios começaram a pensar que os elfos não podiam fazer nada a eles, que eles tinham a força para lidar com os elfos facilmente. Isso fez os demônios perseguirem os elfos. Foi neste momento que os elfos começaram a usar suas esferas do relâmpago de sangue. Essas esferas eram coisas que mesmo a raça divina começou a ter medo. Para não dizer 8º níveis, mesmo os demônios do 9º nível foram explodidos depois de serem submetidos ao poder das esferas. Eles não foram capazes de usar autodestruição, até sua formidável força vital foi incapaz de resistir à explosão causada pelas esferas do relâmpago de sangue. Quase instantaneamente, o grupo de demônios desapareceu no meio do ar, completamente erradicados pelas esferas do relâmpago de sangue. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar dele. Solen irmãos, Solen irmãos.